É com muita alegria que nós agora vamos abordar outro tema da nossa série Texto e Contexto. Este é um texto que, entre os próprios teólogos, é um texto muito polêmico. Ele é um texto muito difícil de ser analisado. E como eu não sou teólogo, eu sou simplesmente um leigo, eu vou usar aqui algumas ferramentas para apresentar algo a respeito desse tema. Desde já eu quero dizer a você que se você é um leigo, ou até mesmo se você é teólogo, não importa a sua posição, o seu título. Toda a escritura ela deve ser estudada buscando-se a direção de Deus, a iluminação de Deus, para que por meio da iluminação divina nós compreendamos o que Deus quer de nós. Este é um fato incontestável. Seja você de qualquer religião for, seja você de qualquer posição eclesiástica, ou um teólogo, ou um leigo, não importa. O problema é que muitas vezes o ser humano, com a sua sabedoria humana, ele quer explicar, entender, muitas vezes até impor aquilo que não é claro nas Escrituras, aquilo que não é percebível nas Escrituras, e ele então começa a criar mandamentos de homens. Mas então vamos, após esse breve preâmbulo, após essa breve introdução, vamos abordar então o texto e o contexto que nós propomos através desse vídeo agora. O texto ele está em Tiago, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, o texto é esse. É um texto que é um texto de muito difícil compreensão, de muito difícil tradução. Existem algumas traduções diferentes, né? E é importante você observar um detalhe que aparece geralmente em todas as Bíblias. A palavra Espírito, ela está com a letra inicial, a letra E maiúscula. Isso leva o leitor automaticamente a identificá-lo como uma pessoa. E os defensores da doutrina da Trindade, eles utilizam desse artifício para automaticamente compreender e ensinar que toda a palavra Espírito de que se trata nas Escrituras, ou pelo menos a maioria, é aplicada ao Espírito Santo. É certo que algumas você pode perceber que ela está com minúsculo, porque é muito claro que não se trata do Espírito Santo. Se trata talvez do espírito humano, ou de uma disposição espiritual para o bem ou para o mal, como alguns versos que falam sobre o espírito deste mundo, ou espíritos malignos, que são citações claras nas quais não tem como você aplicá-la ao Espírito Santo, né? Aquela que fala nos evangelhos quando Jesus rendeu o Espírito, né? Algumas aparecem aí com letra minúscula. Eu não sei se alguma aparece com letra maiúscula, eu não percebi em alguma tradução isso.
eu vou ser franco com você. E é até um motivo para que você e eu pesquisamos mais sobre isso. Se nessa passagem, onde fala que Jesus rendeu o Espírito, ali está com letra minúscula ou maiúscula. Mas um fato que eu quero passar para você é o seguinte. Quem faz essa interpretação de que o Espírito ele tem que ser com letra minúscula ou maiúscula? Você já se perguntou isso? Porque a Bíblia ela foi passível de traduções. E muitas traduções elas têm até versões. Por exemplo, a tradução de João Ferreira de Almeida ela tem várias versões. Tem a versão revista e corrigida, tem a versão revista e atualizada. Tem a versão que eu estou utilizando aqui agora, que é a corrigida e revisada fiel. Que são os nomes técnicos, os nomes utilizados para referenciar essas versões da tradução de João Ferreira de Almeida. Mas existem outras traduções também. Mas o fato é que esse texto, Tiago 4, verso 5, alguns teólogos eles acreditam que aqui está falando do Espírito Santo. Outros, eles acreditam que está falando do espírito humano. E eu quero utilizar aqui com você a lição da Escola Sabatina, da Igreja Adventista, que no dia 19 de novembro de 2014, ela veio abordando esse texto. E ela fala aqui na sua nota, no seu comentário, algo que eu achei interessante a sinceridade do autor em abordar esse tema. Olha o que ele diz. O verso seguinte, Tiago 4, verso 5, não é fácil de entender. Note que é o verso que nós estamos abordando. Ele mesmo sendo um teólogo, mesmo sendo um homem que conhece, né? Eu não sei em que profundidade, mas ele tem um certo conhecimento nas línguas nas quais existem os manuscritos conhecidos, né? Os códices, poderíamos dizer assim, conhecidos dos evangelhos. Eu não sei qual é o nível de conhecimento que ele tem, mas o certo e o fato é que ele diz que não é um texto fácil de se entender. Então, se ele diz isso, quem sou eu para dizer que é fácil? Eu tenho que também saber a minha limitação. Mas vamos aqui acompanhar o raciocínio. Ele diz o seguinte, o verso seguinte, Tiago 4, 5, não é fácil de entender. Alguns o consideram o verso mais difícil do Novo Testamento. Olha que interessante. A ambiguidade do texto grego é refletida nas principais traduções. Alguns consideram que o Espírito, e aí ele escreve entre aspas e com E minúsculo, depois eu vou colocar a cópia desse texto aí para você na tela, para que você analise. Alguns consideram que o Espírito, com E minúsculo, e o Espírito Santo, com E maiúsculo, né, e S maiúsculo, o Espírito em nós anseia com ciúme. E aí eles citam a referência, a nova King James Version, né, que é a nova versão do rei Tiago, da Inglaterra, né, que é uma versão muito renomada e muito conhecida. Então ele zelosamente deseja o Espírito, com E maiúsculo, que é agora da nova American Standard Bible. Então, essas traduções, uma delas fala, ou melhor, as duas falam o Espírito com E maiúsculo. Depois eu vou colocar aí para você dar uma visualizada nessa nota da lição. E se você tem essa lição aí também, você pode conferir. Mas se você é de outra religião, se você não tem, eu vou colocar a nota aí para você depois. Então essas duas versões que ele citou, a nova King James e a New American Standard Bible, elas apresentam o Espírito com E maiúsculo, fazendo uma alusão que nesse texto o Espírito do qual está se tratando é o Espírito Santo, considerado por muitos como a terceira pessoa da Trindade.
porque outros já não acreditam que o Espírito de que se fala na Bíblia, esse Espírito Santo, é uma terceira pessoa da Trindade. Mas uma manifestação divina, ou do Pai ou do Filho, em poder ou em onipresença, mas sem ser uma terceira pessoa da Trindade. Mas o fato é que essas duas traduções aqui citadas, elas dão a entender essa ideia de que o Espírito que está se tratando aí é o Espírito Santo como uma pessoa. Mas vamos seguir adiante aqui na nota. Diz assim: outros pensam que é o espírito humano. Deus anseia zelosamente pelo espírito que ele fez habitar em nós. Olha que interessante. E essa está na New Revised Standard Version e Nova Versão Internacional. Duas versões aqui então que apresentam essa linha interpretativa da tradução dos códices desse texto, onde o espírito que está se tratando ali é o espírito humano e não o espírito divino. Eu vou ler novamente o texto para que você compreenda um encaixe aí, o possível encaixe aí da compreensão textual. Os outros apresentam: o espírito em nós anseia com ciúme. O espírito divino, né, como se fosse uma terceira pessoa, anseia em nós com ciúme. E as outras, Deus anseia zelosamente pelo espírito, pela vida que ele fez habitar em nós. Então, vamos continuar. Essa versão aqui também eu tenho alguma certa ressalva, porque ela diz que Deus anseia zelosamente, né? Eu não sei se Deus talvez poderia ter ansiedade em relação ao ser humano, porque a ansiedade geralmente é um sentimento humano. Eu não sei se essa palavra é a palavra mais apropriada para se referir a Deus, que Deus anseia por nós zelosamente, né, pelo Espírito, pela vida que Ele colocou em nós. Mas vamos adiante. A nova versão internacional se encaixa mais com a gramática e o contexto, mas independentemente da tradução, o significado do verso não é muito claro. Com base em um estudo cuidadoso da sintaxe do verso e do contexto imediato, os versos 5 e 6 poderiam ser traduzidos da seguinte forma. Agora, o autor aqui da lição, ele faz agora uma versão segundo o que ele entende. E o nome do autor é Clinton Wallen, o nome do autor dessa lição. E nós estamos analisando a lição do dia 19 de novembro de 2014, melhor dizendo, né? Então ele diz assim, olha: ou você acha que as escrituras falam em vão contra a inveja? O assunto aqui é a inveja, né? No contexto ali dentro do capítulo 4 de Tiago, versículos 5 e 6. Aí ele traduz assim, ó: ou você acha que as escrituras falam em vão contra a inveja? O Espírito, com E minúsculo, que ele fez habitar em nós, no caso que Deus fez habitar em nós, né? Anseia, mas ele dá maior graça. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o fato é o seguinte, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, você que agora acompanha esse vídeo da série Texto e Contexto, eu quero falar algo a você agora que talvez para você vai ser algo difícil
porque talvez você nunca ouviu isso e você criou conceitos na sua mente baseado em tudo aquilo que você aprendeu. E isso para você virou uma regra inquebrantável. Mas o fato é, quem determina que a palavra espírito na Bíblia ela tem que ser com E minúsculo ou maiúsculo? São os exegetas? São os teólogos? São os tradutores? Este é um fato sério, porque esse texto ele foi apresentado por um teólogo, não uma pessoa leiga como eu, talvez como você que assiste agora, como um dos textos mais difíceis, que há divergências com relação à tradução desse texto. Alguns creem que está se falando de um espírito divino, uma suposta terceira pessoa da Trindade, e outros creem que está se falando aí do espírito humano, que Deus fez habitar em nós e Deus zela por esse espírito, que é a vida, que é a respiração. Eu não sei se você já tomou por curiosidade pesquisar o significado da palavra espírito no idioma tanto hebraico quanto grego. Mas se você não tomou por curiosidade isso, eu peço que você pesquise. Procure um dicionário hebraico, um dicionário grego e veja o significado dessas palavras. A palavra espírito no idioma hebraico é ruá. R-U-A-C-H. Ruá. E essa palavra no idioma hebraico, ela pode ter alguns significados, tais como vento, sopro, mente, poder, virtude, vários outros significados que você precisa analisar dentro do contexto. E a palavra espírito no grego é pneuma, que vem de pneumático, né? Uma das derivações dela, dessa raiz pneuma, é pneumático, pneumonia, que são palavras que na nossa língua nós herdamos do idioma grego. E todas elas precisam ser analisadas no seu contexto. Por exemplo, se você analisar a passagem de João 20, versículo 22, você vai ver ali que após a ressurreição de Jesus, ele sopra sobre os seus discípulos uma porção do Espírito Santo. Ele diz a eles o seguinte: paz seja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E você pode analisar em todas as traduções que esse Espírito Santo está com E e com S maiúsculos. E agora eu pergunto a você, como pode Jesus, uma pessoa, soprar uma outra pessoa? É incoerente dentro da compreensão correta da acepção real do termo empregado ali. Então, jamais ali o Espírito Santo poderia estar com letra maiúscula, representando uma pessoa, porque é algo ilógico. Como a palavra ela dá margem para vento, sopro, mente, claramente se nota que ali houve uma tradução tendenciosa. E muitas vezes as pessoas usam do seguinte argumento: ah, isso é um mistério, como que Jesus pôde fazer isso? A gente não sabe, muitas coisas a gente vai saber no céu. Querido, busque de Deus a iluminação aqui na terra para você compreender aquilo que já está revelado. Porque se você não entender plenamente aquilo que já está revelado na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, e se você não aceitar a revelação divina como a maior autoridade, e não procurar segui-la conforme
Deus deixou revelado para que nós seguíssemos, você corre risco de não ir para o céu para poder entender melhor outras coisas. Outro fato que eu quero que você entenda. Nos códices que existem, pelo que eu já pude pesquisar até agora, alguns códices, eles têm todas as letras, isso do grego eu estou dizendo. Alguns códices, eles têm todas as letras em maiúsculo. Mas alguns outros códices, eles têm uma diferenciação entre minúscula e maiúscula quando é nome próprio. Eu vou colocar aí na sua tela agora essa diferenciação para que você compreenda que a letra usada para a palavra espírito, ela é ou toda maiúscula em alguns códices, ou minúscula, quando se aplica a mesma ao Espírito Santo. E quando a mesma letra, que é a letra pi, porque a palavra é pneuma, quando a palavra é Paulo, você vai notar que o pi ele está com letra maiúscula. E eu vou colocar aí para que você veja. Na realidade, o nome de Paulo é Shaul. Nem é Paulo como nós conhecemos. Mas nos códices, ele aparece com essa letra pi. E eu vou colocar aí para que você perceba essa diferenciação. Então, amado, o nosso texto foi esse. O texto de Tiago 4, versículo 5. É um texto que é complexo. Eu volto a frisar, eu não quero aqui definir questão de qual termo deve ser usado, se é o espírito humano ou se é esse suposto espírito divino que tentam alegar ser a Trindade. Eu quero ser muito claro, eu acredito no Espírito Santo, mas não como uma trindade, porque em nenhuma passagem das Escrituras eu consigo identificar o Espírito como sendo uma terceira pessoa. Eu consigo identificá-lo ele como uma outra manifestação divina, mas não como uma terceira pessoa. E existem muitos textos que falam claramente que não existe uma trindade na Bíblia,
que Deus é único, eu já apresentei alguns deles aqui. E na nossa série nós vamos continuar apresentando esses textos. E também outros textos relacionados a outros assuntos, porque o nosso objetivo também não é ficar abordando somente esse fato. A Bíblia ela é um compêndio extenso, com várias orientações para a nossa vida prática, para a nossa adoração correta, para a nossa conduta. E na nossa série nós temos esse objetivo, nessa série Texto e Contexto, de apresentar não somente sobre um assunto, mas sobre vários assuntos. E que Deus o ajude, que você busque a direção divina, que você valorize mais a busca pessoal pelo conhecimento da vontade de Deus para você através da sua palavra, através da palavra divina, das escrituras sagradas, e que você confie menos na interpretação de homens. Eu não quero que você acredite no que eu estou dizendo, eu posso estar errado, e se você me seguir, você pode correr sério risco de se perder. Eu não quero que você me siga, o objetivo não é esse, que você seja um seguidor meu, acredite no que eu diga, não. Eu estou aqui simplesmente como mais uma voz para defender a verdade das Escrituras, que você mesmo pode ter acesso, que você pode buscar de Deus a direção e compreender melhor. Porque se isso não fosse possível, Deus não permitiria que as Escrituras chegassem na sua mão e na minha. Que Deus o abençoe e o ajude a continuar compreendendo verdadeiramente a palavra de Deus.